Deixa eu chamar também para se juntar a gente o Walter Maierovitch, que está conosco e pode nos ajudar também a analisar essa decisão do Alexandre de Moraes, que determinou aí que o senador Marcos Duval use tornozeleira eletrônica depois dele voltar dos Estados Unidos hoje de manhã, desembarcando, já foi recebido pela Polícia Federal e pela tornozeleira. Doutor Maierovitch, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, Raquel, Josias. Olha, Mauro, ficou barato. Atenção, ficou barato. Porque estava na cara, é óbvio que aquele que tem o passaporte apreendido, evidentemente, está impedido de viajar para fora do país. Porque o passaporte é um documento específico para viagem. Serve, evidentemente, como identidade, como uma carta de identidade, mas o principal dele é o deslocamento em viagens. Então é um óbvio que o Nelson Rodrigues chamaria até de ululante. Mas a gente tem que lembrar também, e a Raquel tocou nisso, que quando ele saiu do país, ele saiu em deboche. Quem tem um passaporte apreendido e usa outro, ou seja, para substituir, para enganar, para burlar, evidentemente está debochando da justiça. Então, o problema, qual é a medida cautelar que seria necessária? Para quem debocha, para quem engana. Evidentemente que não é a tornozeleira, mas a prisão, a privação de liberdade. É assim que eu vejo esse episódio, tendo em vista os antecedentes desse senador. Ele tentou até gravar o ministro para depois usar isso. É um sujeito desqualificado, mas o principal e medida cautelar tem por meta a necessidade, acho que o ministro Moraes errou. Errou sim, porque essa medida foi muito branda para esse tipo de sujeito. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Errou ou agiu politicamente para não esticar ainda mais a corda no momento que as coisas estão super tensionadas? Vou começar pelo Josias. Acho que o ministro está adotando um critério de agir por etapas, né? Evidentemente, se ele mandasse prender um senador, a crise seria maior. Ele fez o mesmo, esse raciocínio, essa ponderação sobre conveniências, ele aplicou também ao caso do Bolsonaro. Embora houvesse elementos para mandar o Bolsonaro para a cadeia, risco de fuga, prática de delitos naquela parceria do bolsonarismo com o Trump, havia elementos de sobra para mandar o Bolsonaro para a cadeia, mas o Alexandre de Moraes optou também pela tornozeleira. O que me parece é que o ministro precisa, assim como está sendo feito no processo sobre a trama golpista, o ministro precisa encaminhar essas investigações todas, esses processos todos, para o encerramento. Assim como cabe ao judiciário abrir e conduzir inquéritos, também é responsabilidade de uma Suprema Corte encerrar processos, né? Esse caso do Duval, por exemplo, precisa ser encaminhado para o encerramento. Aos pouquinhos, a tornozeleira vai se convertendo num adorno do bolsonarismo, está enfeitando o apodrecimento desse movimento liderado pelo Bolsonaro. Político com tornozeleira não é novidade, também não é bom exemplo, mas é um ótimo aviso. Vai ficando entendido que se o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, ele também pode amargar dissabores. E no caso dele, talvez a tornozeleira, ou estágio da tornozeleira, seja ultrapassado. É possível que ele seja mandado para a cadeia, sem essa intermediação, sem esse estágio intermediário da tornozeleira. O senador Marcos Duval, ele se colocou na mira do Alexandre de Moraes há cerca de 2 anos e meio, quando ele tramou grampear uma conversa com o ministro do Supremo. Isso aconteceu num encontro realizado no Palácio da Alvorada,
com a presença do Bolsonaro e também daquele, na época era deputado, hoje não é mais, o Daniel Silveira. E não bastasse ter dado de ombros para a ordem do Alexandre de Moraes de entregar o passaporte, o senador escarneceu do Supremo a caminho da Disney. Ele exibiu nas redes sociais uma profusão de passaportes, um diplomático, um outro convencional, um europeu, 2 americanos. Então, o abraço no Mickey Mouse e no Pateta saiu caro, né? O Alexandre de Moraes bloqueou o Pix, os cartões, as contas do Val. O senador pediu um salvo-conduto para retornar ao Brasil sem ser preso. E aí, ao desembarcar, foi recepcionado ali pelos rapazes da Polícia Federal e ganhou essa tornozeleira, afora as restrições todas, né? Restrições, aliás, muito parecidas com as que foram impostas ao Bolsonaro. Recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana, abstinência de redes sociais. Então, esse show de horrores já é muito ruim, mas pode piorar ainda. Pode piorar se o Marcos Duval resolver espernear, como esperneou o Daniel Silveira, quando o Supremo grudou na perna dele uma tornozeleira. Na ocasião, o deputado, esse Silveira, ele arrancou a tornozeleira, se entrincheirou no prédio do Congresso Nacional, alegou que ali a polícia não poderia alcançá-lo. Aí o próprio Alexandre de Moraes ignorizou a maluquice, né? Achou estranho, esdrúxulo, tudo, né? Chamou de pouco inteligente a opção do Daniel Silveira, porque ele tinha a possibilidade de transitar com a tornozeleira, podia ir à padaria, podia ir a um boteco, e trancado na Câmara, ele se autoimpôs uma limitação que a tornozeleira não impunha a ele, né? Ele ficou restrito aos limites arquitetônicos do prédio do Niemeyer, né? Então, essa falta de lucidez pode se repetir no caso do Marcos Duval, que já mostrou que tem alguma coisa de precária entre as orelhas do senador, né? Há alguma falta de raciocínio ali, né? Porque podia ter evitado tudo isso. Podia até ter solicitado ao Supremo, ter requisitado ao Supremo autorização para levar a família à Disney e tal. Agora, está pagando caro, como disse, por esse abraço que deu ali no Mickey e no Pateta. Mas não tinha como não tinha como deixar passar algo assim. Raquel, está pagando caro, saiu barato. Alexandre de Moraes, ao não decretar a prisão, está agindo politicamente, olhando ali para também não ser alvo das acusações que ele sempre sofre de ser um ditador, de ser o ditador de toga, tudo isso. Como é que você interpreta esse gesto? Vou ser mais comedida que meus queridos Josias e Walter. Eu acho que o ministro agiu corretamente. Ele ainda está ocorrendo um processo contra o senador Marcos Duval. A gente sabe a figura que ele é. Concordo com o Josias que, né, muitas vezes falta alguma coisa na cabeça ali do senador. Ele é uma figura política que é desprezível no nosso país, certo? Ele não é alguém que trabalha para algo, ele está sendo investigado e não é à toa, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele agiu na medida. Ele mostrou que não está agindo de boa fé, não agiu de boa fé ao tentar fugir do país, e o ministro Alexandre de Moraes foi lá e colocou uma tornozeleira eletrônica para impedir que ele fuja. Esse é o devido processo legal no nosso país, certo? Você tem etapas de cautelares. Você retira o passaporte, depois você coloca uma tornozeleira eletrônica e você espera o curso do processo. Se for o caso, se houver um descumprimento ainda maior ou se houver uma outra medida, você decreta a prisão preventiva. Eu acho que a gente não pode tirar isso da nossa mira, né? E muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes é criticado por isso e a gente pode fazer muitas críticas a ele, e eu muitas vezes as faço. Então, eu acho que a gente precisa, no Brasil, tentar achar esse ritmo, né? Seja a direita, seja a esquerda, de você seguir o que diz a lei, ao invés de agir com paixões.